das intervenções do texto, nova sistematização se tornou obrigatória, daí surgindo a emenda substitutiva global que apresentamos e colocamos para apreciação. A procura do equilíbrio, a procura da convergência, a procura da elaboração de um texto claro, objetivo, autoaplicável, não nos permitiram agasalhar diversas emendas. A emenda 51, a emenda 29, 34, 35, 37, 38, 53, 54, 56, 57, 80 e 81 da Comissão de Ciência e Tecnologia e as demais emendas ali estabelecidas. O texto atual desfruta de enorme convergência, até porque ampliar tais medidas antes que seja posto em vigor um programa de incentivo à preservação e recomposição florestal, que é o objetivo básico que muda a filosofia, o paradigma da proposta que ora estamos apresentando. Aqui fazemos várias justificativas pelo fato de não podermos agasalhar as emendas que estão sendo rejeitadas e que estão sendo objeto de um anexo ao relatório. E, por fim, senhor presidente e senhores e senhoras senadores, o parecer é pela apresentação do substitutivo global, pedindo aos nobres pares a sua aprovação. Quero lhes dizer que tanto eu quanto o senador Jorge Viana estaremos à inteira disposição para elucidar dúvidas. Evidentemente que é um trabalho complexo. Nós nos dedicamos muito tempo a ouvir todos os setores, a fim de buscarmos um equilíbrio entre toda essa conjugação de interesses. E continuamos à disposição dos senhores senadores para discutir as suas demandas, e eu sei que o objetivo de todos é o mesmo objetivo nosso, é o mesmo objetivo dos senhores presidentes, é o mesmo objetivo dos demais senadores que não integram estas comissões, de fazermos uma lei que seja duradoura e que sirva, sobretudo, para assegurar o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. A matéria está em discussão e eu indago aos senhores senadores quem gostaria de fazer uso da palavra para discutir o relatório apresentado por Sua Excelência o relator Luiz Henrique. Cumprimentando o senador Luiz Henrique pelo brilhante trabalho executado e a forma bastante sucinta e objetiva com que Vossa Excelência apresenta o relatório neste momento. Passo a palavra à senadora Ana Amélia para discutir a matéria. Eu queria, presidente Eduardo Braga, apenas ratificar a sua manifestação a respeito dos cumprimentos ao trabalho do senador Luiz Henrique nesse relatório em que democraticamente procurou acolher
propostas nos diversos capítulos sobre o Código Florestal, o que dá o alcance político e técnico também em acolher exatamente as sugestões que aperfeiçoam o texto que veio da Câmara, de maneira a que também os senadores pudessem trabalhar intensamente nas diversas áreas, como a área do meio ambiente, a área da ciência e tecnologia e a própria Comissão de Constituição e Justiça e esta Comissão de Reforma Agrária, de Agricultura e Reforma Agrária, no sentido exatamente de oferecer ao país, através deste aperfeiçoamento, nesta comissão conjunta das duas comissões e do Senado Federal, aquilo que o Brasil mais precisa em matéria de sustentabilidade e de garantia de produção de alimentos, não só para o abastecimento interno, mas também para os nossos superávites comerciais, que são tão importantes para a estabilidade no momento que o mundo está aí numa crise econômica profunda. Penso que o senador Luiz Henrique conseguiu a habilidade, juntando a sua experiência com a experiência parlamentar de tantos mandatos, governador de Santa Catarina, a acolher este conjunto de propostas, dando a ideia exatamente da democracia que ele aplicou nesse acolhimento. Não apenas do ponto de vista político, mas sobretudo do ponto de vista técnico, o que melhora substancialmente o que veio da Câmara. Cumprimento o senador Luiz Henrique. Presidente, pela ordem, eu gostaria de propor que Vossa Excelência chamasse à mesa o meu colega relator, senador Jorge Viana, que é corresponsável, muito corresponsável, pelo resultado a que chegamos. Convido, portanto, o senador Jorge Viana, relator na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, para fazer parte da mesa dos debates. E passo a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg para discutir o relatório. Senhor presidente, senador Eduardo Braga, senhor presidente, senador Assir Gax, presidente da Comissão de Agricultura, prezados relatores, senador Luiz Henrique, relator na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Jorge Viana, relator na Comissão de Meio Ambiente. Eu, em primeiro lugar, senhor presidente, senhores presidentes, eu quero agradecer a vossas excelências por este trabalho conjunto que estamos realizando até aqui, e quero já aqui, de público, solicitar que, embora formalmente, depois da aprovação do relatório do senador Luiz Henrique nas duas comissões, e o relatório irá para a Comissão de Meio Ambiente, mas para que vossas excelências continuem participando das comissões ativamente deste debate até o final. Eu entendo, e aqui quero cumprimentar o senador Luiz Henrique pela sua postura, que registrou aqui desde o início que ia procurar ser um juiz nesse processo, não iria nem comprimir, nem expandir, iria exprimir a vontade da média do Senado Federal. E Vossa Excelência já produziu avanços consideráveis, significativos no texto. E quero aqui registrar o ambiente de equilíbrio, o ambiente de bom senso, em que esse tema, que é o tema mais importante que está sendo debatido no Senado Federal este ano, no Congresso Nacional este ano, e não poderia estar em melhores mãos de dois senadores com uma grande trajetória de serviços todos públicos que estão prestados acompanhando a gente aqui em mais uma transmissão da votação lá em Brasília, do Código Florestal, que a gente acabou de ver. Foi a leitura do relatório feito pelo Luiz Henrique, que é o senador que relata em 3 comissões, né, o Código Florestal. E como todo mundo deve ter percebido, o Rafael está aqui comigo, ele fez uma leitura, né? Ele falou mais ou menos os artigos, os pontos, o que era cada ponto e o que ele acatou de emenda, tal. Então é óbvio que a gente precisa ainda dar uma olhada nesse texto para ter ali a fundo o que é que mudou ou não. O que parece a princípio é que algumas mudanças que ele fez já foram mudanças
substanciais e mudanças, na verdade, alguns absurdos que vieram da Câmara. Então, eram coisas que ele já vinha prometendo ali em outros relatórios, em outras manifestações, né, quando ele falou ali em outras manifestações públicas, que ele ia fazer algumas dessas alterações. Algumas deu para acompanhar, deu para sentir que ele fez mesmo. Outras, a gente não sabe, porque ele só lê o número de artigo, o número de emenda, então você não sabe exatamente o que está escrito ali no texto. Como o código ele é um jogo de pegadinhas, né, de 7 erros, para você sempre descobrir o que está escrito no texto e o que vai acontecer na prática com aquilo que eles colocaram na escrita. Então a gente ainda vai ter que fazer uma análise um pouco mais aprofundada, mas para a gente tentar sentir o clima de como é que está rolando lá na comissão de Agricultura e de Ciência e Tecnologia, nós vamos chamar a pessoa que está lá agora, que é o Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica. Ele vai entrar por telefone e vai dar para a gente mais ou menos o panorama do que está lá, o clima dessa leitura aí, o que ele está sentindo, o que está acontecendo ali com os senadores. Mário. Oi, Márcio. E aí, o nosso pessoal de plantão, como sempre, aqui no Senado, todo mundo, André, Raul, Lídia, todo o nosso time, o pessoal do IMESC, tá todo mundo aqui de plantão ouvindo, e para a gente também fazer um comentário, né, mais abalizado sobre esse documento que acaba de ler o senador, né, Luiz Henrique. Aliás, aquilo que a gente já esperava, ruim em tudo. Se fosse alguma pessoa que estava de fora, podia dizer que é blá, 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 né, porque a gente vê, ele está muito mais tendencioso dos ruralistas. Aliás, estamos cercados de ruralistas por todos os lados. Quem está aqui no plenário sabe, quem já veio das outras vezes, eles estão em grande número de gente, né? Nós aqui somos a imensa maioria nesse acompanhamento. Só a CNA eu contei aqui mais ou menos umas 10, 12 pessoas, da Confederação Nacional de Agricultura. E é aquela história, eles ficam, eu pude conversar antes de começar a reunião com o senador Eduardo Braga, perguntando se tinha algum posicionamento da comissão. Tentaram ali fazer uma conversa de como encaminhar essa reunião, até que chegassem todas as pessoas, abriram com a sala vazia, depois que veio chegando todo mundo, o senador Hollenberg, o próprio senador Suplicy, vários outros senadores que a gente tem parcerias e conversa, tem muita conversa com eles, vamos dizer assim. Mas o interessante é que é aquilo que o senador Luiz Henrique falou ontem. Ele não tem nenhum compromisso com aquilo que nós estamos apresentando ou com o que interessa para o meio ambiente. Tudo que, quando se fala de meio ambiente, ele remete ao senador Jorge Viana, fala do Hollenberg, do senador Hollenberg, fala de outros senadores como se estivesse atendendo os pleitos, mas no fundo ele está colocando só o que lhe interessa, aquilo que foi encomendado pelos ruralistas, e a gente vê que vai ser muito difícil ter um relacionamento, algum encaminhamento com esse senador. Eu vejo aí só como uma grande mobilização, uma pressão total, geral, ampla e restrita, para que a gente consiga fazer com que os senadores acordem para esse relatório do Luiz Henrique, que é muito ruim, deve ser pedido vistas, né? Há um acordo aqui para que se peça vista, porque ele quer fazer a votação desse relatório com algumas das alterações no dia 8. Então é aquele clima que a gente já sabe, a leitura, uma conversa, não chega nem hoje ter um bate-boca, até porque é um acordo de que vai ser feito o pedido de vistas, e a gente então pode sentir, não tem aquela tensão da semana retrasada, quando a gente estava aqui, que foi feita a leitura na CCJ, até porque as pessoas estão esperando que esse tempo que vamos ter daqui até o dia 8, algumas coisas possam ser